Então, pessoal, vamos para a nossa 18ª aula de arquitetura de computadores. Já bastante já. A gente vai continuar ainda o assunto sobre otimização das caches, certo? Do mesmo jeito que nós vimos como fazer a questão da otimização da CPU em si, existem estratégias para fazer otimização também do acesso à cache. Então, o assunto da aula de hoje. Então, vimos nas aulas passadas que para fazer o acesso à informação, basicamente a gente tem que, eu tenho uma instrução que busca na cache aquela informação. Se porventura aquela informação não for achada, ela vai dar um cache miss e vai buscar numa camada inferior, né? Seja numa camada inferior das caches, ou seja, eu posso ter um cache L1, L2, L3, L4, ou quando não há mais na cache, o acesso à memória no HD externo, enfim, né? Então, porém, existem estratégias para melhorar essa questão de cache miss e cache hit, né? Então, basicamente, o cache hit, né, relembrando, é quando você busca um determinado dado no bloco de memória. No caso, o primeiro bloco que a CPU vai encontrar é o bloco da cache. Em seguida, se houver, a CPU pega esse bloco, carrega e faz o que tem que fazer, seja uma instrução de add, de load, né, de subtração, né, de OR, AND, enfim. Porém, quando essa instrução não é encontrada, essa informação que a CPU precisa para fazer uma dada instrução não é encontrada na cache, ela vai e busca num bloco de memória inferior. Né? Se ela não encontrar na cache L1, vai procurar em todas as outras caches até achar, até procurar na memória principal. Né? Então, independente se houver um cache hit ou um cache miss, existe tempo de processamento. Por quê? A CPU precisa buscar na memória se tem a informação lá, para poder ver o hit. Né? Obviamente, o tempo de processamento para a CPU fazer isso e achar é bem menor quando a CPU busca essa informação na minha cache e não acha. Mas, de uma forma ou de outra, existe aqui uma penalidade que influencia naquele tempo de ciclo que a gente estudou em 1932, né? Quando a gente estava começando a estudar a otimização. Então, existe, querendo ou não, independente do que aconteça, se é um hit ou se é um miss, existe essa possibilidade do tempo de execução, né? Então, eu tenho um tempo de hit, que seria o tempo que a CPU vai na memória cache, busca em todos os blocos da memória e acha, e existe também um tempo, uma penalidade de miss, que é o tempo que ela vai buscar em toda a cache, ela buscou em toda a cache, em todas as caches subsequentes a ela, e foi buscar na memória principal. E se não encontrar na memória principal, vai buscar no HD. Então existe uma latência, um tempo muito grande. Isso nós chamamos de penalidade de miss. Né? Enquanto o outro é tempo de hit, o outro se chama penalidade de miss. Então significa que o tempo de hit é muito menor, esses dois símbolos aqui de menor, menor, muito menor, do que o tempo de hit. Né? E como a gente calcula isso? Né? Como nós calculamos o AMAT, né? Que é o tempo médio de acesso à memória. A gente vai pegar, vou botar aqui, MAMAT. É porque aqui está em inglês, certo? Mas Access Memory Man Time. Estou no inglês todo. Então, é basicamente a taxa de hit seria quantos hits aconteceu, ou seja, seria a taxa de hit vezes o tempo de hit mais a taxa de miss vezes o tempo de miss. Que tempo é esse, né? O tempo de hit é o tempo
que a CPU leva para varrer até achar a informação que ele quer. Então, esse tempo aqui é variável. Né? Por exemplo, utilizando aqueles princípios de localidade temporal e espacial, esse tempo pode ser muito pequeno se aquele dado já tivesse sido usado antes, porque ele já está numa posição favorável para ser usado novamente. Então, em termos de localidade espacial, então, se ele tiver no topo da minha pilha, né, da memória, então ele vai buscar aqui, ele está aqui. Então, ele acaba sendo mais fácil de achar. Então, esse tempo aqui ele é variável. Não só pela localidade temporal, mas também pelo critério espacial. Se isso aqui for um array, então isso aqui acaba sendo encontrado de maneira mais rápida. Do mesmo jeito, o tempo de Mies, né? Vou com S aqui, de Mies. Então, ele vai buscar varrer isso tudo aqui. Se não encontrar, ele vai varrer o outro. Então, esse tempo todo decorrido aqui, né, até encontrar, então houve miss. Então ele tem que dizer que vai buscar na próxima memória, até encontrar. Então esse tempo decorrido aqui de buscar de uma camada de memória para outra camada de memória é chamado tempo de miss. É o tempo que ele identificou na cache que não haveria a informação que ele quer e ele precisa agora buscar em outra posição de memória. Né? Outra posição de memória não, outra tecnologia de memória. Né? Antes eu estou falando da memória cache, agora eu estou falando da memória RAM. Né? E se não achar na memória RAM, buscar na memória ROM, né? Que seria o HD. Se não achar no ROM, buscar na internet, seja lá onde for, né? Mas ele tem que encontrar de alguma forma. Então, seria esse tempo aqui, que também é variável. Né? E o que seria a taxa de hit? Seria o percentual de todas as buscas que ele foi e encontrou. Né? Obviamente, a taxa de miss é o complemento dele. Então, a taxa de miss é 1 menos a taxa de hit. Né? Se a taxa de hit for 30%, a taxa de miss é quanto? 70. Né? Se aqui for 20, aqui 80. Né? E assim sucessivamente. Então, esse tempo médio aqui, ele é muito importante para a gente saber se as estratégias que estamos utilizando para fazer o acesso à cache estão corretas. Então, a gente tem que fazer memória do que nós vimos na aula passada, que é, existe o acesso, o mapeamento da cache de maneira imediata, onde cada posição da cache reflete uma posição da minha memória. Né? Então, lembra lá, então, quanto maior minha memória, maior tem que ser a cache, porque eu tenho uma associatividade direta. Tem uma self-associativo, né, que eu consigo, mesmo que o tamanho do bloco de memória seja grande, eu consigo alocar de maneira dinâmica, dividindo em sets a minha memória cache. Então, eu procuro o lugar vago, né, e coloco, divido em dois e procuro na minha memória, né, o que está lá. Faço esse mapeamento. E tenho o completo, né, que ele busca sempre o primeiro slot que está vago e associa essa posição da cache à minha memória. Então, isso tem tudo a ver com isso aqui. Né? Antes a gente não falava nada, mas agora a gente está começando a entender que, ao depender de como você associa o que está na memória cache com o que está na memória RAM, vai impactar no tempo médio de acesso à memória. Isso aqui é super importante. Por quê? A gente vai ver nas próximas aulas, nessa agora vai começar, nas próximas aulas, estratégias para melhorar não só o tempo de acesso à memória, mas como também a largura de banda, que seria a quantidade de informação que está sendo transmitida entre a memória cache e a memória RAM, e entre a memória RAM e a memória cache, e também a energia que está sendo gasta para fazer isso. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente já estava estudando, né? Antes a gente estava tratando de maneira abstrata. Ó, não achou na memória, agora pulsa na RAM. Agora não, a gente vai dizer em que memória está sendo buscada e como essas memórias estão sendo construídas. Beleza? Então, para isso, é primeiro entender como funciona o desempenho da minha memória cache. Né? Então, nesse caso, essa métrica de desempenho da memória cache
ela é orientada ao cache miss. Então, ela se importa com o complemento do cache hit, né? Obviamente, se ela é orientada ao cache miss, bastaria fazer o inverso para achar o do cache hit, né? Mas, enfim, quem determinou essa memória, ele estava preocupado, essa memória não, essa métrica de desempenho, ele estava preocupado com o tempo de latência e a largura de banda da memória. Ou seja, justamente o tempo que ele leva para acessar essa informação e quanto de largura de banda, ou seja, qual é a quantidade de caminhos dos dados que eu devo ocupar. Lembrando lá, né? Se eu tenho uma CPU de 32 bits, eu vou ter 32 fios ligando a memória, a cache, a tudo mais, né? Então, quanto maior a largura de banda, maior o barramento que eu preciso para fazer acesso aos dados e à instrução. Obviamente, se eu consigo otimizar a largura de banda, eu consigo dividir as funções dos meus caminhos de dados fisicamente falando, certo? Então, eu consigo, por exemplo, usar metade de um fio, metade dos fios para fazer uma coisa e metade dos outros fios para fazer a outra coisa, certo? Do mesmo jeito que a gente fez na mudança do monociclo para um multiciclo, onde eu conseguia gerenciar os caminhos por meio de registradores, a gente consegue fazer também na minha cache, da mesma forma. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, agora, é importante entender como é calculado esse tempo de execução da CPU. Né? Então, eu vou ter os ciclos da CPU, nós já vimos isso naquela aula de métricas de desempenho da CPU, vezes o tempo de ciclo do clock. Então, isso aqui nós já vimos umas 5 aulas atrás. Né? Agora, a gente estava vendo isso de maneira abstrata. Né? Não, o ciclo da CPU é tantos ciclos por segundo. Porém, agora a gente precisa incluir nesse ciclo desse CPU esse processo que ela faz para buscar as informações da memória cache. Mas a gente está fazendo de maneira abstrata, sem detalhar o que estava lá. Agora, nós precisamos entender como esse ciclo da CPU é impactado quando há um cache hit e um cache miss. Antes a gente não estava preocupado com isso. Né? Ele tinha um acesso lá, a gente não queria saber se deu miss, se deu hit, enfim. Né? Então, o ciclo de stall aqui é sinônimo de miss, é sinônimo de perda, certo? Stall. Então, os ciclos de perda da memória, ele está orientado para dizer, é o número de misses vezes a penalidade de miss. Né? Seria o custo por miss. O que seria esse custo por miss? Seria o tempo que ela precisa buscar em outras tecnologias de memória a informação que ela não achou na memória cache. Então, seria esse penalidade de miss, que seria o custo por miss. Né? Então, como a gente calcula? Né? O, o ciclo de instrução vezes a quantidade de miss dividido pela quantidade de instrução vezes a penalidade de miss. Então, esse misses aqui, ele está falando de acesso à memória. Então, quando não há a informação aqui, ele precisa acessar a memória. Qual o tempo que ele leva? Né? Então, quantas vezes ele precisou fazer um acesso à memória principal para poder carregar essa informação da memória principal na minha memória cache? É por isso que ele colocou isso aqui. Né? Eu coloco isso aqui. Vezes a taxa de miss, que seria a porcentagem que nós já vimos, que vai de 0 a 1. Por isso que eu disse, isso aqui poderia ser 1 menos a taxa de hit. Daria a mesma coisa, certo? Mas ele quis deixar miss justamente para justificar esse processo de buscar na memória, né? Porque ia ficar meio confuso utilizar hit com memória junto, porque só acessa a memória se houver um miss. Então, é mais um princípio filosófico. Ele quis deixar elegante a equação, né? Vezes a penalidade de miss. Então, essa fórmula aqui é super importante, né? Para vocês, porque a gente precisa, quando for fazer o projeto de uma CPU, em um projeto das memórias caches e camadas da memória cache, a gente tem que sempre levar em consideração isso aqui. Por quê? Se houver mais de um nível de memória cache, esse tempo aqui vai aumentar, porque ele precisa varrer o primeiro nível, se não encontrar o primeiro, varrer o segundo, o terceiro,
quarto. Então, entra naquele assunto que falamos na aula retrasada, né, antes da prova, que é como a gente consegue determinar, por exemplo, a taxa de Mies em relação à energia, a taxa de Mies em relação ao tempo. Então, isso tudo aqui é super importante em projetos, né? Mas no nosso caso, mais é critério de escolha de CPU para um projeto. Então, como futuros, quem faz sistemas se torna o quê? Sistemas. Como é bruto e sistemático, né? Então, como futuro sistemistas aí, vocês precisam olhar para um sistema e dizer qual CPU seria melhor para aquela determinada aplicação, certo? Obviamente, para quem quer enveredar para esse tipo de projeto, isso aqui é a base de tudo. Mas para quem quer trabalhar apenas mais um nível superior, mais abstrato, saber esse tipo de coisa pode determinar 2 segundos, 3 segundos. Em aplicações críticas, por exemplo, em carros autômatos, isso significa a vida de uma pessoa, né? Frear em 1 segundo e frear em meio segundo, né? Vocês, isso aqui pode mudar tudo, né? É só lembrar, né? 1 quilômetro por hora, né? Isso é multiplicado por 3,6 metros, né? Então, em 1 segundinho, você pode matar alguém ou não, ou frear e salvar a vida da pessoa, né? Isso aqui é um perigo, principalmente quando a gente está falando em sistema crítico, né? Eu estou falando aqui veículos autômatos, estou falando aqui em robô para fazer cirurgia, né? Então, meio segundo de latência que você faz esse acesso da memória ou não, significa fazer a coisa certa ou errar totalmente o procedimento, né? E botar tudo a perder, né? Não sei se vocês estão acompanhando mais um off-tópico sobre isso, né? Uma fábrica chinesa, os Estados Unidos botou uma sanção na China sobre questão de um equipamento que faz chips, viu? Aí os caras da China fizeram o quê? Desmontaram a máquina para fazer engenharia reversa. Aí chamaram ao, tipo, tá proibido de vender máquina para a China, que faz esse tipo de procedimento, certo? E ele usa como fosse uma luz fotocromática, que faz o circuito mesmo, aqueles miniaturas que eu mostrei para vocês no vídeo. Então, o pessoal da China tentou desmontar a máquina, tentou não, desmontar a máquina, mas não souberam montar de volta. Aí chamaram, tipo, tá proibido de vender novas máquinas para eles, mas já tem uma máquina antiga. Então a garantia continua. Geralmente em máquina industrial a garantia é 30 anos, 40 anos, facilmente, certo? E você não pode mexer nada, assim. Só por quem pode mexer é autorizado. E geralmente, como faz isso, né? Se for coisa de programação, os caras acessam remotamente e vai com você no telefone. Já cheguei a fazer isso algumas vezes. Mas se não for, a equipe precisa ir em campo lá fazer o negócio. Quando chegaram lá, a máquina toda desmontada e eles não souberam montar de volta a máquina. Aí o que estavam suspeitando é que eles queriam que a autorizada fosse lá montar a máquina para eles verem como é que monta. Aí disse, nananina não, você quebrou porque quis, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é uma máquina extremamente sensível, né? Isso tem tudo a ver com questão de MIS na memória, né? Você está falando ali de nanômetro, né? Centenas de nanômetros, é muito pequenininho. Então, qualquer falha no procedimento, na busca de instrução, querendo ou não, tudo se resume a um computador. Isso pode custar alguns milhões, centenas de milhões de dólares, né? Isso é um assunto bem legal. Enfim. Então, o desempenho da memória, ela não substitui o tempo de execução, mas ajuda na decisão entre caches divididas ou unificadas, né? Como nós já vimos, as caches ela pode ter diferentes níveis, ou pode ser uma cache só grandona, ou pequenas caches, ou menores caches distribuídas, né? Então, o intuito é reduzir o tempo médio de acesso à memória, ou seja, quanto mais rápido eu identificar que não há
mais rápido eu acesso a memória, né. Imagina, eu tenho 4 níveis de cache para só depois fazer acesso à memória. Se eu conseguir determinar estratégias para varrer esses 4 níveis de cache muito rápido, eu consigo reduzir a penalidade que eu vi aqui no tempo da memória. Por exemplo, se eu não encontrei na primeira, então existe probabilidade que não tenha mais nenhuma. Então eu já salto direto para a memória para fazer a busca direto na memória, para não ter que varrer todas as outras 3 caches. Né? Então, ela busca reduzir também a taxa de miss, né? Se ela conseguir estratégias para aumentar a taxa de hit, reduzir a penalidade por mês. E quando falamos aqui em penalidade, aqui estamos falando em tempo mesmo, até dizer que não há, né? E reduzir o tempo de hit. Então, o que eu quero? Se eu não encontrar, não encontrar o mais rápido possível. E se eu encontrar, encontrar rápido também, né? Justamente para evitar esse problema de acessar um ou outro barramento de memória. Então, isso aqui está muito próximo da minha CPU, né? Isso aqui está muito distante da minha CPU. Então, para saber isso, né, então eu utilizo essa equaçãozinha aqui, que seria o tempo médio de acesso à memória é o tempo de hit mais a taxa de miss vezes a penalidade por miss. Então, aqui eu estou levando em consideração não só quando não há, mas quando há. Então, o tempo de acesso médio à memória, aqui eu estou falando de memória, eu estou falando de memória RAM, certo? Não é memória cache. É o tempo que ele dá o hit e o tempo que ele perde para poder chegar e acessar outra memória. Então, isso aqui é muito importante também. Então, aqui já temos duas fórmulas, né? Temos a outra, falamos antes, e essa aqui que leva em consideração o tempo de hit e o tempo de miss, finalidade por miss. Muito importante. Então, nós classificamos a questão das cache miss em algumas categorias, né? E vamos falar dela. A primeira categoria é a categoria compulsória. Né? Esse nome aqui, compulsório, quer dizer obrigatório. Né? Então, quando isso acontece? Ele acontece sempre na primeira vez que o computador liga. Por quê? Eu liguei o computador, tem o que na minha cache? Nada. Então, toda vez que eu ligar o computador e ele vai iniciar e fazer algum tipo de instrução, ele vai buscar na cache, a cache vai estar vazia. Então, ele obrigatoriamente ou compulsoriamente precisa ir lá na minha RAM, carregar todos os valores na minha cache para só aí fazer a operação. Então, isso aqui sempre vai acontecer. Obviamente, isso aqui só acontece uma vez. E é um detalhe importante, porque quando se compara com bilhões de operações que você vai fazer no seu computador, esse tempo aqui da cache miss compulsória acaba sendo irrelevante frente aos outros. Porque isso acontece uma vez e nunca mais acontece. Ele preenche toda a cache usando diferentes estratégias que a gente já viu anteriormente e nunca mais vai fazer isso. Né? Então, a partir daí, vemos as outras classificações de cache miss. A segunda cache miss é por conta da capacidade. Ou seja, cache pequena demais, então tem a capacidade limitada. Então significa que a quantidade de informação que eu consigo armazenar nela é muito pequenininha. Então logo ela consegue encher e utilizando aquela critério de temporal e espacial, eu não consigo armazenar aqui, por exemplo, um array gigantesco, muito grande, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com dados de alta dimensionalidade, processamento de imagem e processamento de vídeo. Então, ela é muito pequenininha, então sempre, o tempo todo, vai acontecer aquilo que a gente fez no exemplo lá, que tinha 64 até 75. Então, ele preenche, só tinha 64 espaços, ele preenche os 64, mas faltam 11. Então, ele precisa fazer o flush, que é limpar, para poder colocar os 11 de novo. Então, durante a operação, vai chegar um momento que a capacidade vai estourar. Então, eu já não uso mais o bloco A e B, eu preciso buscar pelo bloco C e D, e isso ocorre
taxa de miss, porque eu não consigo alocar todas as informações que eu preciso para fazer uma determinada instrução. Isso acaba sendo bem problemático quando a gente tem uma cache limitada. A outra é a questão do conflito, né, e colisão de cache. Então, isso aqui acontece quando há conflito no mapeamento. Então, principalmente naquela self-associativa, né, que eu tenho sempre colocando no espaço vago, possa ser que acabe o espaço vago, ela precisa colocar num outro espaço. Então, a instrução que vai buscar aqui, ela não sabe que foi atualizado aquela informação. Então, ela vai tentar achar aqui e há um conflito. Não, a informação que ela quer buscar, que estaria aqui nessa posição, já não está mais. Então, ela precisa de novo fazer um acesso à memória, buscar, carregar e só depois fazer a operação. Então, isso causa conflito ou colisão da informação na cache. Né? Então, eu precisaria A e B, né, usando duas vias, e isso acaba acontecendo um conflito, porque ele busca em blocos diferentes, são mapeados para o mesmo set, mesma linha, e fica substituindo um ao outro. Então, hora está um, aí eu faço uma instrução. Daqui a pouco eu preciso fazer outro, já não está mais. Eu preciso C e D, que eu fiz anteriormente, não está mais, está A e B. Então eu preciso carregar CD. Aí eu preciso A e B de novo. Aí eu preciso ficar indo e voltando, indo e voltando. Isso acaba dando muito conflito na cache, né? Obviamente, isso aqui não acontece se for associação direta. Porque cada posição da minha cache vai estar mapeado para uma memória, posição de memória específica, né? Obviamente, isso aqui só acontece para self-associativo e full associativo. Né? E outro tipo é a coerência mais recente, né? Seria atualizações de outro processo do núcleo, né? Geralmente isso aqui ocorre em sistema multicore. Por quê? Cada core do meu CPU tem uma CPU própria, uma mini CPU com sua cache. Se eu não tenho coerência, significa que ao paralelizar, não precisa assustar, vai ver paralelismo, mas quando eu pego, por exemplo, eu preciso processar uma imagem, certo? Então, ao invés de pegar toda a imagem e colocar em uma única CPU, eu pego aquela imagem, fatio ela e distribuo em todas as CPUs, né? Por exemplo, se eu tiver 9 CPUs dentro do meu, 9 núcleos da minha CPU, cada núcleo com sua cache específica. Eu distribuo nos 9 núcleos um pedaço daquela imagem. Se aquele núcleo, que é uma mini CPU dentro da CPU, alterar a informação, eu preciso informar os outros núcleos que houve aquela alteração. Isso se chama coerência, porque ele sabe qual a informação que está lá. Ele não sabe qual o valor que pode ser alterado. Mas para que a operação seja, por exemplo, eu preciso reconstruir uma imagem, está faltando uma imagem. Se aquela parte que está faltando for para um núcleo específico e não é informado o que foi feito lá aos outros núcleos, há conflito. Então ele acaba pegando o mais recente. E isso pode haver pode corromper o processo, a imagem que você está fazendo, se não houver coerência. Né? A gente vai ver mais para frente questão de coerência, algoritmos de coerência, que é como manter todos os pipelines, a gente vê isso em pipeline, né, que é paralelismo, como manter as informações coerentes em vários núcleos diferentes. Né? Por exemplo, o i9 tem lá 10 núcleos, né? Ou 9 núcleos. Né? Então, eu busco essa informação no Core 1, está no Core 2, mas o Core 2 já foi modificado. Mas o Core 1 acha que está com a informação antiga. Então, há um conflito entre as informações. Né? Então, acontece isso. Então, aqui, para encerrar, a classificação das caches. Então, basicamente, eu tenho relação da classificação com o tipo de mapeamento. Né? Então, o mapeamento direto, eu vou ter um tamanho da cache grande, porque eu preciso associar diretamente o que está na cache com o que está na memória. Então, para cada endereço da cache, eu tenho um endereço na memória. Né? Já o associativo por conjunto é anyway associativo. Lembra lá que a gente é o meio termo entre anyway associativo, né, que é o self associativo, e o fully associativo. Né?
é o meio termo entre o mapeamento direto e o mapeamento totalmente associativo, né? Então, o MIS compulsório, ele acaba sendo igual para todos, né? Obviamente, todos quando for iniciar, todas as memórias vão estar, toda a cache vai estar vazia, né? E conflito por colisão, né? No mapeamento direto, eu vou ter maior conflito por colisão, e à medida que eu for aumentando isso aqui, eu não ocorre, né? Porque eu consigo diretamente associar, pegar apenas os, os espaços vazios da minha cache, né? Diferente desse aqui. Sempre vai estar associado. Por quê? Isso ocorre se, porventura, eu atualizar na minha cache o valor, mas não atualizar na minha memória. Né? Então, se eu for fazer uma operação e eu não atualizar na memória, quando ele for buscar lá, o valor da memória vai estar antigo e o da cache vai estar novo, ou vice-versa. Né? Então, MIS por capacidade, então aqui tem um menor impacto, é, justamente porque aqui é muito grande, então a capacidade aqui é gigantesca. Né? Já aqui, lembra, né? A cache é menor, mas ela consegue associar diferentes endereços da minha memória. Aqui seria o meio termo dos dois. Né? E MIS por invalidade ou coerência acaba sendo igual para todos. Né? Obviamente, por quê? Porque ao depender, isso independe da arquitetura de como você está associando. Né? Isso aqui depende mais do algoritmo de coerência do que a arquitetura de associamento. Né? Como você consegue manter essas informações atualizadas em todos os núcleos do computador. Mas não se assuste com isso, a gente vai ter aula específica sobre paralelismo, certo? Só para falar sobre isso aqui. Então, é mais a título de informação mesmo. Beleza? Então, amanhã nós veremos as otimizações. Só fazer a chamadinha aqui, 2 minutos, para eu saber quem estava na aula.